Sabe aquelas imagens que circulam na internet que logo a gente pensa que é uma montagem de Photoshop? A verdade é que existem lugares no mundo que são extremamente lindos, maravilhosos, e a gente precisa ver para acreditar que são realmente reais. No vídeo de hoje, veremos alguns desses lugares em detalhes para entender como o nosso planeta pode ser tão lindo e tão surpreendente. Mas antes de assistir, te convido a se inscrever aqui no nosso canal e ativa o sininho de notificações. E não esquece também de seguir a gente lá no canal Mundo Desconhecido no Instagram. É difícil explicar em palavras o que é a cidade de Certar, na província Sichuan, na China. Foi o que disse o fotógrafo Wan Songluk quando visitou esse lugar. Após viajar mais de 20 horas, ele não acreditava no que estava vendo, um lugar muito incrível. É natural que quando a gente pensa em alguns destinos, especialmente na região da Ásia, a gente lembre, imagine muita espiritualidade no ar, monges, freiras. Não é isso que te vem à cabeça? Na cidade de Certar, na China, é impossível você não ver esta cena, afinal são 40 mil monges e freiras budistas dividindo o mesmo espaço. Larung Gar Buddhist Academy, também conhecido como Instituto Budista Certar, é o principal edifício desta região. E é à sua volta que a paisagem magnífica se forma. Pelas colinas que o circundam, estendem-se milhares de pequenas casas. Essas casas, todas padronizadas, cobrem uniformemente as encostas das montanhas, formando um padrão semelhante a pequenos quadrados pintados de grená. Essa também é a mesma cor adotada pelos monges que seguem a corrente Mahayana do budismo, forte na China e principalmente nessa cidade. O tom acinzentado do céu também contribui para essa atmosfera mística que envolve este lugar, intensificada pela bruma matinal que se desprende das encostas cobertas de um manto de fina erva verde e também pela fumaça das lareiras que estão aquecendo as casas. Essas casas, inclusive, situadas muito próximas umas das outras, é por onde serpenteiam estreitas ruas que se percorrem contornando obstáculos, passando por cima de poças de lama e subindo e descendo degraus. Tudo isso faz com que Certar seja única no mundo, um local que a gente só acredita quando vê. Mas além deste lugar, a visão e a atmosfera de Larung Gar, o templo budista principal, que até há pouco tempo estava interditado para turistas, é impressionante, sendo um dos locais mais marcantes da China. Mas, diferentemente do anterior, esse não é exatamente um local composto por uma visão surpreendente, mas sim um fenômeno passageiro, mas igualmente belo. Em 2010, enchentes atingiram várias regiões no Paquistão e acabaram gerando um fenômeno que parece ter sido tirado de um filme de ficção. Teias de aranha em árvores, muitas delas formando o que parecem ser algodões doces gigantes. Como a água estava tomando conta de tudo, as aranhas não tiveram outra opção senão utilizar as copas das árvores para fazerem as suas moradas. Dessa forma, elas foram ocupando as árvores da região de Sindh e compondo cada vez mais a paisagem. Devido à escala das enchentes e ao fato de que o nível da água levou muitos meses para baixar, diversas árvores ficaram completamente envoltas por teias de aranha. Apesar de que vagarosamente estivessem matando as árvores, o fenômeno das teias estava também ajudando a população local de certa forma. Segundo os moradores de Sindh, na época do ano em que aconteceu a enchente, estavam esperando que muitos mosquitos aparecessem, dada a quantidade de água parada que estava em toda a região. No entanto, os habitantes das regiões atingidas afirmam que menos mosquitos apareceram nesta época. Eles imaginam que os mosquitos tenham ficado presos nas teias de aranha. E também reduziu o risco de malária, algo que foi relativamente positivo para a população deste local que enfrentou já tantas dificuldades com as enchentes. Mas o que mais impressiona mesmo é a aparência das árvores cobertas por teias de aranha, como se fossem um casulo de algum bicho enorme, não é? Indo novamente para a China, outra foto que nos chama a atenção é essa. Esse é um lugar que parece nos mostrar uma espécie de porta que leva para o fim do mundo.
Realmente fica difícil imaginar por que algo assim, tão moderno, está abandonado no que parece ser um terreno vazio. E essa é a estação de metrô Kaiyuan, que fica em Chongqing, no interior da China. E sem dúvidas parece um edifício abandonado no meio da natureza, não é? Mas por que essa estação de metrô fica no meio do nada? A maioria das cidades chinesas estão passando por um grande crescimento, inclusive nas construções que acontecem o tempo inteiro por ali. À medida que a população aumenta, o governo luta para manter a infraestrutura suficiente para estas pessoas. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais o tráfego é tão ruim no país. Como resultado, o mercado de veículos na China é composto principalmente por carros pequenos. Por isso, alguns por lá preferem andar de ônibus. No entanto, o ônibus não tem se mostrado muito eficiente. Com seu fracasso, o metrô é a nova esperança da China. Isso acontece, por exemplo, na cidade de Chongqing. O centro urbano no sudoeste da China tem uma população de quase 9 milhões de pessoas. Para ajudar na mobilidade de muitos moradores, existe um sistema de metrô amplo. Atualmente existem 6 linhas de metrô. Embora haja planos para linhas adicionais de metrô, os administradores do governo recentemente decidiram ter mais cautela e não construir mais nenhum metrô. O motivo? Um dos motivos, como já citamos antes, pode ser estações como essa de Kaohsiung, na linha 6, que foi inaugurada em 2015. Perceba você que esta estação possui paredes azuis brilhantes e pisos de pedra pretos deslumbrantes que, de certa forma, enchem os olhos dos turistas e viajantes. A visão impressionante surpreende quando o passageiro desce nessa estação. A escada termina em um bloco de concreto no meio de um campo abandonado e coberto de vegetação. Imagine você, a vista é a mesma para qualquer direção fora da estação. A cena poderia facilmente ser de um filme pós-apocalíptico. A estação de Kaiyuan não se conecta a nenhuma rodovia ou outro meio de transporte público. Imagine você descer aqui e não ter para onde ir. Como resultado, qualquer pessoa que desça aqui precisa ter um veículo para chegar até o seu destino. Portanto, a estação Kaiyuan parece abandonada do lado externo, mas o seu interior é tão sofisticado quanto o resto de toda a rede de metrô. Essa estação possui um baixíssimo fluxo de passageiros. Além disso, outro fato que contribui é que de suas 3 saídas planejadas, apenas uma pode ser acessada. As outras 2 foram cobertas pelo mato. O contraste da parte interna, repleta de luzes brilhantes e ótimos acabamentos, com o cenário pós-apocalíptico dos arredores, faz com que a linha de metrô Kaiyuan receba a visitação de turistas curiosos. E quem não fica curioso ao ver essa saída estranha de uma estação, só mato ao seu redor? Nem podemos acreditar que algo assim existe, não é? Muitos acham que seria o cenário de algum filme de ficção. Hoje em dia, a estação de metrô Kaiyuan tornou-se mais um ponto turístico do que uma opção de metrô. O governo local defendeu a decisão de construir o metrô no meio do nada como um sinal de seu planejamento em longo prazo. Já outras autoridades do governo nacional, no entanto, culpam a situação estranha pelo fato de que a construção de estradas e metrôs é realizada por 2 departamentos governamentais diferentes que, pelo visto, não se comunicam muito bem e não conseguiram chegar a um consenso. No fim, o que nos resta é apenas observar e apreciar esses cenários magníficos. Se pudéssemos, ir até lá, com certeza seria melhor ainda. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. E não te esquece, te inscreve aqui no canal e também clica no sininho de notificações e também nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!